As mudanças climáticas provocadas pela chegada da nova estação deixam em estado de alerta várias regiões do estado e do país. A chuva forte tem feito estragos e aumentado o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Em âmbito global, um recente relatório publicado pelo Serviço Meteorológico Britânico aponta que o aquecimento global, associado a fenômenos naturais como o El Niño, deve provocar temperaturas muito elevadas ainda em 2015 e também em 2016. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, e hoje mais uma vez temos o professor Sergei Alex de Araújo, convidado aqui do programa de hoje. Ele é o professor responsável pelo Laboratório de Climatologia aqui da Univale. Obrigada pela participação mais uma vez, professor. De nada, eu que agradeço. Professor, bom, o que mais preocupa, afinal, em relação ao clima, neste início de estação, né? As pessoas ficam meio apreensivas, muita chuva, essa sensação de calor. O que está realmente pegando nesse momento? O que vem pegando nesse momento, a gente está desde abril com o El Niño. Então, primeiro, o que é o El Niño? O El Niño é o aquecimento da água do Pacífico. Então, o Pacífico, só para lembrar, é o maior oceano, né, do planeta. Então, ele vai para cima da costa aqui da América do Sul até, por exemplo, a Austrália. E quando ele aquece, ele muda todo o clima no planeta. Especificamente para a nossa região, né, para a região sul, sudeste, centro-sul, que a gente chama, o que ele faz? Ele traz mais calor e mais chuva. Então, se a gente tiver, como tivemos agora o inverno, foi um inverno mais quente. Né, então, a gente teve temperaturas aí em torno de 1 grau, 1,7 acima da média histórica, para a temperatura média. E, inclusive, fez mais o calor, mais foi nas mínimas. Então, as mínimas não foram tão mínimas. Então, foi um inverninho mais quente, né? Não chegou a fazer frio só com algumas ondas de frio. E o segundo fato que ele faz é trazer chuva. Então ele traz uma regularidade maior de chuva. Porque o que acontece? Como é que funciona a chuva aqui para a região sul e para sudeste? Muita gente pensa que boa parte da chuva vem, porque às vezes vem os sistemas frontais, eles acham que vem da Argentina e dessa região. Sempre culpa a Argentina. Na realidade não é por aí. Boa parte da nossa chuva, a gente tem uma coisa que a gente chama ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que é uma convergência de ventos sobre a Amazônia, que traz muita umidade do oceano para cima da Amazônia. A Amazônia, que é praticamente um mar de floresta, contribui mais ainda com uns 30%, 40% de umidade relativa de umidade, e toda essa umidade acaba, e logo na frente da Amazônia a gente tem a Cordilheira dos Andes, que não deixa passar essa umidade para o outro lado do Pacífico. Essa umidade acaba descendo para o centro-sul. Então, com o encontro de massas de ar mais frias que vem aqui do sul, no contato das duas, uma quente e úmida e a outra fria, acaba chovendo. Então, boa parte das nossas chuvas frontais é nesse sistema, e especificamente aqui para o nosso litoral, a gente tem outra situação, que são as chuvas convectivas. Ou seja, o oceano é um grande assim, consumidor de energia. E quando ele consome energia, ele evapora bastante. É como se fosse botar nossa chaleirinha para fazer o nosso café, a nossa comida. Então você vê aquele vapor saindo. O oceano faz, só que a gente não enxerga. E quando ele faz isso, ele também forma as nuvens. Então a gente também no litoral, além da chuva frontal, a gente ainda tem a chuva convectiva. Aí o que acontece com o El Niño? Quando eu tenho o El Niño, ele aquece a do Pacífico. Como ele aquece, essas massas de ar mais úmidas, elas conseguem subir mais alto. Subindo mais alto, elas conseguem parte dessa umidade lá do Pacífico vir para o nosso lado. Então a gente acrescenta chuva frontal com chuva convectiva, mais umidade vindo do Pacífico, a gente tem a questão do El Niño, e daí a gente tem chuvas acima da média. Bem, professor, algumas das previsões que acabaram causando medos na população a certo ponto, de muita chuva, a possibilidade de enchente até mais, foram feitas por radares meteorológicos, né? Que são equipamentos até que bem caros, bem completos, mas até que ponto eles realmente funcionam e podem prever uma possível quantidade grande de chuva ou qualquer outro fenômeno natural? Então vamos lá. A previsão de chuva, o radar ele não dá previsão, né? Então vamos assim, o que a gente faz para a previsão, a gente usa modelos meteorológicos. São modelos computacionais que tentam fazer a modelagem, tentar imaginar matematicamente como funcionaria a atmosfera. Esse que a gente tem. O radar meteorológico, como as imagens de satélites, nos servem para ver o avanço dos sistemas, né? Por exemplo, se vem uma frente fria, se eu tenho área de instabilidades, então, por exemplo, a imagem de satélite já me dá essa condição, mas eu só consigo, no
satélite olhar a imagem por cima. Então eu tenho mais ou menos uma ideia do tamanho da nuvem indireta, de forma indireta. Já o radar meteorológico, aí que entra o grande ganho dele. O radar meteorológico ele me dá a condição de fazer previsão de chuva de curto prazo. Ou seja, o modelo, as nuvens estão avançando, ele consegue visualizar o pacote de nuvem e fazer uma estimativa de chuva que eu tenho. Então, o que ele me faz? Eu já tenho uma previsão de chuva, o radar me dá aquela qualidade, né, aquela informação qualitativa de melhor qualidade para me dizer, é possível a chuva de tantos milímetros e está se deslocando para tal área. Né? O radar ele não consegue fazer previsão para frente. Quem faz previsão para frente é o modelo, mas ele nos ajuda a acompanhar quando a gente já sabe que tem uma intensidade maior de chuva, ele consegue dar essa informação qualitativa. Certo. Bom, professor Sergei, eu sei que você já deu uma explicação muito interessante aí sobre os impactos dessas mudanças todas, mas eu queria focar um pouco mais aqui especificamente na região de Itajaí, onde nós estamos aqui no campus da Univale. Algo aconteceu de diferente, especialmente na semana passada, em que realmente a gente sentiu aquela massa de ar, mesmo que o tempo inteiro a gente não tivesse chuva, a gente percebia o ar muito úmido, né? Aconteceu algo diferente, além de todos esses fenômenos que você já explicou? Sim. Então vamos poder fazer um retrocesso um pouquinho mais maior. Esse ano, né, nós estamos agora em outubro, esse ano, tirando janeiro, tirando abril e tirando agosto, que realmente agosto foi um mês atípico, né? Não atípico para o ser agosto, porque o agosto é o mês que menos chove, mas atípico para a condição atual que está, foram os 3 meses que tiveram chuva abaixo da média histórica. Os demais meses, todos eles tiveram chuva acima da média histórica. Setembro, vamos pegar agora o mês passado, setembro a gente era para chover 142 milímetros, choveu 265, quer dizer que choveu quase o dobro. Mas foi relativamente bem distribuído, então a gente não teve problemas de enchentes, alagamentos setoriais. Nesse mês de outubro, a história está se repetindo. Então, a gente tem o quê? Áreas fortes de instabilidade vindo do centro, vindo da região sudeste, entrando pelo oeste do estado, geralmente vindo pelo Paraguai, por Paraná, e entrando no estado, e vindo do outro lado, sistemas frontais vindo do sul. Nesse encontro, ele já vem fazendo, já nesse início de outubro, né, nesse início de outubro, a gente já teve aí 10, 12 dias do mês de outubro, choveu 11. Choveu 11. Então, ele vem fazendo isso e vem mantendo essa chuva, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essa condição da semana passada, né, que a gente já teve elevações, deu enchentes, né, em algumas cidades do estado, teve a condição de granizo, essa condição deve se repetir para essa semana de novo, porque novamente a gente tem alguma, né, claro que vamos esperar até chegar ao final de semana, mas já tem também já uma indicação que a gente vai ter novamente chuva para o próximo final de semana. E isso vem ocorrendo. Outra característica que é muito interessante para esse ano, porque assim, a gente tem dias de chuva aqui para Itajaí, tem uma média histórica. Por exemplo, o mês que mais chove é janeiro, né, por causa da chuva convectiva, 18 dias. Depois vem caindo 12, aí a média fica em torno de 11, 12 dias. Esse ano, por incrível que pareça, ele vem sempre tendo chuva acima de 20 dias. Maio chegou a chover 25 dias no mês. Setembro, 21. Esse mês mesmo agora de outubro, nós já estamos passou esse final de semana, 13, 14 dias, já choveu 13 dos 14. Então, essa é uma característica já trazida pelo El Niño. Muito bem, professor. Os órgãos de meteorologia e também a Defesa Civil, ambos estão preparados para prever possíveis catástrofes naturais e também para depois agir conforme o que acontecer com elas? Na sua opinião? Agora sim, né? Por exemplo, se a gente olhar o que aconteceu na enchente em 2008, ela foi muito... claro que ela foi pior que a de 2000, ela foi um pouco mais intensa que a de 2011, mas a gente vê que houve um avanço. 2008, quando a gente acompanhou a enchente que teve aqui, eu vinha, por exemplo, ao Univale, a gente via as pessoas desorientadas, não sabiam para onde ia, né? Já 2011 já foi um pouco mais organizado. A Defesa Civil Estadual também se organizou, o governo também, federal também se organizou agora com a Defesa Civil Federal, com o CEMADEM, que é um centro de prevenção de desastres, fazendo o quê? Fazendo cartilha,
planilhas, fazendo checklists, quer dizer, uma série de ações para isso. E a gente já vê reflexos disso na própria Defesa Civil do município, que hoje ela existe, ela tem um corpo técnico, que seja pequeno, mas já existe, já tem funcionários dela mesmo. A gente também já vê isso, por exemplo, em Blumenau, ela já é a mais antiga, que funciona melhor. A de Camboriú também já melhorou, que também já tem problemas de enchente, a de Balneário. Quer dizer, então, aos poucos a gente vê as defesas civis se profissionalizando. Evidentemente que ainda não vamos dizer assim, não é o ótimo que a gente gostaria, mas hoje em dia acho que já melhorou bastante em relação ao passado. Tá certo. Fala ainda um pouco mais das estações meteorológicas, né? Por exemplo, a gente pesquisou que o radar meteorológico de Lontras, no Alto Vale, né, começou a operar no ano passado, mas parou. Qual é a situação agora, professor? Ele continua parado? Ele já está operando novamente. Está operando novamente? Com algumas limitações. Na semana passada ele funcionou com alguns atrasos. O ideal do radar o que seria? Né? A gente tem que pensar uma coisa, que a gente chama de autonomia. O que é autonomia? Informando as pessoas para que ela tenha condição de tomar decisão própria. Né? Ou aquele que tem um pouco mais de conhecimento influenciar o seu vizinho. Não sempre esperar, como o brasileiro tem mania de ficar esperando, o governo mandou sair, agora eu saio. Mas agora já é meio tarde. Então, o ideal é que o quanto mais eu tiver de informações, e isso ainda eu acho que é um problema, o radar meteorológico na semana passada estava com um atraso de 24 horas, e isso atrapalha, porque tem gente que não sabe olhar, mas tem gente que sabe ver. Então, você pode tomar essa condição, mas ele já voltou a funcionar, a algum momento entra manutenção de novo, né? Mas ele acho que um ganho fundamental para o Estado de Santa Catarina. Bem, professor, já vou aproveitar, como é que funciona um equipamento desse? Eu não tenho muita noção, acho que o pessoal de casa talvez alguns talvez tenham, outros não, né? Mas como é que funciona um equipamento desse? O radar meteorológico, ele, vamos dizer assim, ele é um primo próximo daquele que todo mundo tem raiva, que é o radarzinho que nos multa quando passamos em alta velocidade. Certo. O radar meteorológico, ele é um sensor ativo. O que ele faz? Ele emite uma frequência, né? Essa frequência ela vai avançando pelo espaço. Quando ela encontra um corpo duro, ela volta. Então, o que ele faz? Ele mede o tempo dessa volta, então ele já vai conseguir, a partir disso, saber a distância que está esse corpo, e ao mesmo tempo, o que ele faz? Se a frequência que bateu e voltou toda ela, ele já sabe que é um corpo sólido. Se a frequência voltou um pouco mais fraca, ele já tem, claro, a gente tem algoritmo que vai dizer assim, aqui é um corpo sólido, é menos sólido. Então, isso que ele faz na nuvem. Ele entra, quando ele vê uma nuvem, a nuvem, só para vocês lembrarem, tem nuvens baixas, médias e altas. As nuvens baixas é aquelas que concentram mais água, que é praticamente a nossa nuvem de chuva. Nas nuvens médias, ela tem, a parte de baixo dela, está mais ou menos a uns 6 km de altitude, ela tem água e depois gelo. E as nuvens altas só gelo. Então, quando ele entra nessas nuvens de exagero vertical, que geralmente traz raios, traz granizo, ele viu o gelo, ele reflete com mais força. Daí a gente já sabe, eu vi uma massa d'água mais forte, ele reflete com mais força. Então, a gente já sabe que é uma chuva moderada forte, por isso que a gente consegue ter uma previsão de qualidade melhor. Bacana. A gente foi pesquisar e tentamos descobrir todas as ferramentas que a gente tem disponíveis para lidar com as situações aí que envolvem o clima, né? E nós encontramos também aquele site Alerta Blue, não sei se você conhece. Sim, conheço. Né? Então, são os profissionais que trabalham com informações meteorológicas e dão alertas também para quem mora na região sobre possíveis alagamentos, deslizamentos, e para Blumenau e região, né? Exato. Qual o tipo de contribuição que essa plataforma traz, professor? Você acha que é eficaz? Eu acho importantíssimo. A diferença do Alerta Blue, o Alerta Blue, quer dizer, eu acho que, se eu não me engano, eu não sei como institucionalmente ele funciona em Blumenau, mas eu acho que ele faz parte da Defesa Civil, né? Municipal. Faz parte do município, mas deve ser um apêndice. Okay. A grande vantagem do Alerta Blue que eu vejo é que ele tem, se eu não me engano, ele tem técnico em meteorologia e tem meteorologista, que esse é o problema que nós não temos Itajaí. Itajaí, eu já, quando eles implantaram, eu fui lá, dei um curso para o pessoal, para ter uns conhecimentos básicos de meteorologia. Claro que também eles também devem ter tido curso também junto com o pessoal da Defesa Civil na IPAG-CIRAM, que faz o quê? Facilita a visualização, porque quando você tem um meteorologista, você está o tempo todo lá olhando os modelos, né, fazendo inferições, isso ajuda muito. Essa eu acho a diferença do Alerta Blue. Então, eu acho essa plataforma extremamente válida, mas também eu queria colocar, por exemplo, hoje algumas coisas que a Defesa Civil do Itajaí já botou, por exemplo, aquele site desde que você consegue monitorar a quantidade de chuva e o nível do rio, é muito interessante. Por exemplo, na IPAG-CIRAM você também tem alguns, por exemplo, hoje eu vim acompanhando de manhã, depois eu tive que ir para a Agência Nacional de Águas, mas vim acompanhando como é que
estava a vazão dos rios, que estava alta lá em, por exemplo, estava a vazão na semana passada, estava alta em Rio do Sul, depois em Blumenau, como é que estava em, por exemplo, aqui no Rio Itajaí-Mirim. Isso facilita muito a própria pessoa olhar, ó, está chegando mais água perto da minha casa, então vou ver se eu tenho que sair ou não. Eu acho que isso é importante para a autonomia. Muito bom. Intervalinho, Lucas, que tal? Pode ser, então. Estou empolgado aqui. É isso mesmo. A gente já volta falando sobre mudanças climáticas. Nosso entrevistado é o professor Sergei Alex de Araújo. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre mudanças climáticas e o nosso convidado é o professor Sergei Alex de Araújo, do Laboratório de Climatologia aqui da Univale. Certo, professor. Bom, a gente vinha falando aí sobre todas essas ferramentas que a gente está tendo disponíveis para ajudar nas previsões e tudo mais, mas aconteceu na semana passada, em meio àquele momento bem chuvoso e tal, alguns boatos sobre temporais e possíveis enchentes acabaram criando um clima que assustou os moradores aqui na região de Itajaí, né? Não sei se você acompanhou isso. O que aconteceu, professor? Na realidade, a gente, quer dizer, o boato também chega assim pela gente, estão falando que vai ter enchente. Algumas pessoas me paravam no caminho, se vai ter enchente ou não vai ter enchente. Na realidade, o que eu sempre falei para eles, até, por exemplo, sim, a gente tem, né, na Univale, a nossa previsão, dentro da previsão tem um blog que vai falando lá, e uma característica que eu sempre boto assim, às vezes a gente vê que no modelo tem chuva acima da média histórica, ou tem um potencial maior de chuva. Só que a gente coloca o quê? Que você deve, e isso eu sempre coloco de prática, eu acho correto, ir para aquele que devidamente tem que dar o aviso, que é a Defesa Civil. Mesmo que eu soubesse que é da enchente, eu acho que não sou eu que devo dar esse recado. Né? Então, quem deve ter o órgão oficial para fazer isso. E eu acho que foi isso que aconteceu. Não é legal, porque cria um alvoroço desnecessário. Né? Tem gente que, assim, é mais tranquila, mas tem gente que é mais nervosa e, de repente, já vai querer começar a levantar, por exemplo, os móveis da casa e, de repente, não acontece nada. Aí depois, mas foi a Defesa que avisou, foi fulano que avisou. Isso, na realidade, não contribui nada, né? Porque isso é uma coisa normal, tá? Para quem trabalha com essa questão de vamos dizer assim, de desastres naturais ou de problemas de chuva, de deslizamento. Por exemplo, mesmo nos Estados Unidos tem um trabalho que 75% das vezes que tem tornado, eles têm lá, inclusive, um sistema de alerta muito bom, inclusive com sirenes, tudo. 75% das vezes não dá o tornado passa próximo, não passa. Aí quando as pessoas saem por lá no jornal, tudo quando vão ver, o que acabou? Passou por cima da sua casa, de repente teve prejuízo ou morreu alguém, né? Então eu acho que mas não adianta tentar cortar o boato, porque o povo adora fazer isso, né? Então fofoca é um hábito do brasileiro. Não tem muita precisão para esse tipo de informação. O ideal é sempre você realmente ir ao órgão oficial, aquele que tem a responsabilidade dessa informação. Muito bem, professor, quais são as regiões aqui de Santa Catarina que tem mais uma tendência à possibilidade de enchente? Se for olhar, toda Santa Catarina tem problemas, né? Algumas mais, algumas menos. Porque enchente, Santa Catarina ela tem a Santa Catarina ela não tem períodos secos. Ela tem uma boa distribuição de chuva, mesmo nos períodos mais secos, mesmo assim ainda chove, mas a gente é um estado bem drenado de rios, de pequenos rios, mas você olhar a bacia do Itajaí-Açu, eu sempre falo para as pessoas, a bacia do Itajaí-Açu drena 15.500 quilômetros. Ou seja, é uma área gigante. Então, às vezes, mas não choveu em Itajaí, mas está chovendo lá em cima de Rio do Sul. Uma hora essa água chega aqui. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Não tem a gente vê na semana passada, por exemplo, a gente teve problema em Laje. Na semana anterior, da semana passada, a gente teve problema sério em Alfredo Wagner, que teve uma chuva muito forte, arrasou a cidade. Então, a gente, infelizmente, o Estado de Santa Catarina, cada vez mais tem que se profissionalizar na questão da defesa civil para esse tipo de evento de chuva, granizo, tornados, que é uma coisa comum também na nossa região, para realmente dar resposta para a população. Eu queria voltar àquela informação que eu dei no início do programa, um relatório que foi publicado pelo Serviço Meteorológico Britânico, informando mesmo sobre o impacto do El Niño no planeta inteiro e aumento da temperatura global, inclusive, né? Agora, ainda em 2015 e também em 2016. Com base nisso, professor, quais são as suas expectativas para essa primavera que a gente já começou aqui, né?
e também para o verão nosso aqui no nosso lado aqui do mundo. Se não mudar nada, né, e aparentemente não desse ano vai ter, porque, por exemplo, ano passado a NASA própria disse, nós vamos ter um El Niño muito forte e acabou não ocorrendo. Né? Colocaram, tem alguns institutos colocaram e no final depois tiveram que retomar essa situação porque não ocorreu. O El Niño forte veio para esse ano. O El Niño está se intensificando esse mês de outubro ainda. Depois ele começa a perder um pouco da intensidade, mas ele vai ter reflexos, por exemplo, assim, na primavera e em parte do verão. O El Niño vai, no mínimo, ele chega a um ápice, agora ele começa, a partir de outubro, ele começa a diminuir um pouco, mas ele vai aí até janeiro, fevereiro. Então, a gente vai o quê? Passar a primavera toda ainda dentro dessas condições. Então, o que é que os modelos atuais indicam? Eles vêm mantendo isso com certa clareza, dizendo que outubro, novembro, dezembro, nós temos chuvas acima da média histórica e temperaturas também. Quanto? 95% de chuva acima da média histórica para os 3 meses, né, os 3 próximos meses. Quer dizer, outubro, novembro e dezembro. Né, o nosso agora os próximos 2 meses. Certo. Em termos de chuva, aí vai variar um pouco, mas a gente vai ter no mínimo 100 milímetros agora para o mês de outubro, acima do que já chove. Tá, em outubro, que outubro, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, chove 153 milímetros. Com a chuva até da semana, até o levantamento que eu fiz, foi até sexta-feira passada, já tinha chovido em torno de 48%. Estou vendo, 9 dias já tinha chovido 48% do mês de outubro. Né? Essa condição continua ainda. Para o mês de novembro diminui um pouco, mas ainda continua. Mas a preocupação, acho que de enchente, se tiver enchente, tá, seria no mês de outubro agora e no mês de novembro. Dezembro diminui ainda, mas é um dezembro chuvoso ainda. E provavelmente essa condição de chuva menor, mas sendo verão, pelo menos o início do verão, janeiro e fevereiro ainda vai ser um verão quente e chuvoso. Essa é a previsão. Só com menor chuva, com um pouco menos de chuva, mas ainda com chuva acima da média. Certo. Bem, professor, vou puxar um pouco agora para o lado aqui da Univale, um trabalho desenvolvido aqui. Como é que funciona o laboratório de climatologia aqui da Univale? O laboratório de climatologia, agora, né, hoje ele funciona com o meu responsável, nós temos mais um técnico também, o técnico Fabrício também é responsável pelo laboratório. Algum tempo atrás a gente tinha mais gente, mas o professor Messi se aposentou, depois o professor Lazis, que era do IMET, esteve aqui também, teve que sair, então hoje ele diminuiu um pouquinho. Nós temos, ele trabalha fazendo a previsão aqui para a região diariamente, também faz um blog, né, colocando as condições, como é que fica. Claro, também serve de alimentação para a imprensa aqui local, que é bem, né, aqui é bem denso de imprensa, e ao mesmo tempo também o laboratório também faz a previsão marítima para a Rádio Estação Costeira, que tem mais ou menos 800 barcos de pesca, desde Chuí até o Espírito Santo. Ele faz todos os dias, né? E a gente usa o quê? Os modelos meteorológicos que são disponíveis, tanto nacionais e internacionais. Nós temos, por exemplo, uma estação meteorológica, né, que agora está nesse ano ela teve um problema, a gente tem que reinstalar outra, né? Então vamos instalar outra estação meteorológica que ajuda bastante, porque são mais dados de chuva, mais dados de vento, então a gente pode ter essa condição e, além disso, contribui junto com a comunidade, mesmo quando a Defesa Civil precisa, outras prefeituras, a gente, quando precisa de alguma contribuição que a gente puder ajudar, a gente faz isso, né? E a gente vem fazendo isso diuturnamente. E, além disso, claro, replica o conhecimento, né? Replica o conhecimento através dos alunos da própria sonografia, da própria engenharia ambiental, quando tinha o curso de geografia também, do curso de geografia, então a gente replica todos esses conhecimentos para criar aquela autonomia que a pessoa consiga, se tem um pouco de conhecimento, e ajude o do lado, né? Bacana. Então, os acadêmicos também interagem ali, lógico, exatamente, no laboratório, também. Né? Alguns nós tínhamos estagiários, tem hora que tem bolsa, tem hora que não tem bolsa, como isso faz parte da universidade. Tá certo. Bom, professor Sergei, a gente falou bastante aí das mudanças, da expectativa de muita chuva aí, primavera e verão e tudo mais, mas outra coisa que eu acho que chama bastante atenção no Brasil é a questão das tempestades e dos raios, né? O Brasil, eu acho que é campeão de raios, tem uma coisa assim, né? Sim. É por quê? Temos tantos raios simples, aqui. Porque nós temos, se vocês olharem o Brasil, 2/3 dele fica em área quente. Se eu tenho área quente, eu tenho muita instabilidade. Ou seja, quando eu tenho calor, lembrando que a atmosfera é ar. Então, a atmosfera, como é que funciona? Igual um balão. O balão, como é que funciona um balão? Quando um balão a gente bota fogo embaixo, ele esquenta e sobe. A atmosfera faz isso. Quando ela sobe, a gente chama de processo convectivo, ela leva umidade e leva calor. Quando essa umidade e calor chega lá em cima é frio. Ela condensa, né, como a gente conta aquele na janela, a gente criou uma nuvenzinha. Tendo uma nuvem,
dentro dela, das nuvens, eu tenho muita circulação de vento e tudo, e vão se chocando e vão criando, na realidade, como se fosse uma eletrostática. E ali eu tenho um raio. Então, por isso que no Brasil tem muito. Porque boa parte dele faz calor, esse calor, e a gente tem outra característica, a gente está também próximo no sul da América do Sul, vem sistemas frontais, no contato delas, eu crio nuvens de exagero vertical, aí eu tenho, por isso, muito raio, eu tenho granizo, eu tenho vento forte, o que eu tenho também? Tornado, que também hoje em dia, como todo mundo tem celular, a comunicação se tornou mais fácil, então todo mundo já filma, passou um tornado aqui, passou uma ali, deu uma tempestade aqui, aí está popularizando. A sensação é de que tem mais, será que não, então? Não necessariamente. Isso, não é na realidade, o que tem mais é informação. Okay. Né? Porque antigamente, por exemplo, tornado, a boa parte dos nossos tornados passam no oeste, vamos dizer, no interior de Santa Catarina. E às vezes passavam no interior, não nas cidades. Certo. Antigamente não tinha telefone, não tinha câmera, não tinha nada. Hoje em dia qualquer um tem um celularzinho que tem câmera e filma, fotografa e bota isso na internet. A internet, nesse ponto, é um veículo bem democrático, né? Com certeza. 1 minuto. Vou tentar, vamos lá. Professor, uma coisa que eu reparo, por exemplo, meu avô tem a tradição de ele olhar às vezes para o céu e dizer, hoje vai chover, não vai. Ou coisa assim. Existem técnicas para quem é amador, assim, ou observar o tempo e fazer uma previsão? Para longo prazo, não. Para curto prazo, sim. Se o teu avô, por exemplo, quem é pescador, ele olha para o céu e vê o tipo de nuvem. A nuvem que está vindo, ela já disse se vai chover ou não. Então, é um valor que em algum momento se perdeu, mas será altamente importante. O pessoal não tem mania de olhar para cima, nem olhar para baixo, nem olhar para os lados, né? A vida é tão corrida, o pessoal deixa de esse conhecimento que veio do antigo, né? Claro. Do antigo, mas com valor. Bacana. Professor, terminou nosso tempo. A gente quer agradecer mais uma vez o professor Sergei Alex de Araújo aqui, a participação aqui no programa. Obrigada, professor. Eu que agradeço e o laboratório da Univale está à disposição de toda a comunidade. Comprar guarda-chuva, então? Por enquanto, sim. Né? Então tá bom. Muito obrigado, professor, e obrigado a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio, pela TV Univale. Até a próxima.